voltar. Eu vou passando os slides, é mais fácil. O note do cara é de gamer, velho. Puta que pariu. O cara abre, dá uma olhada. Heitor.
Olá pessoal, eu sou o Daniel SND, sou baiano, tá? O microfone não está gostando muito de mim. O microfone está funcionando direitinho? Alô? Alô? Pronto, agora vamos. Eu sou o Daniel SND, eu sou aqui da Bahia e eu vou começar a minha palestra aqui, né, de robôs a caixas, contando a história da minha empresa. Eu estou sentindo que o áudio está indo e voltando, tá funcionando mesmo? Tem um outro microfone aqui que não fica indo e voltando? Mais áudio nenhum, não dá para ouvir mais nada. Opa, agora ouvi, está funcionando, vamos testar, está testando, pronto. Ok, então de robô a caixas, vou contar aqui a história da Beat Toast Games. Pronto, eu falo mais perto do microfone. Não, tá de boa. Eu vou manter mais perto do microfone. A história da Beat Toast Games, a minha empresa, é também a minha história. E começa há muito tempo atrás, aqui em Salvador, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Eu estava pensando, eu sempre gostei muito de computadores, eu mexia com After Effects, Photoshop. Então, naquela época, pelo menos, as ideias de profissão para essa área, ou você ia fazer design, ou você ia fazer ciência de computação, engenharia de computação, alguma coisa assim. Então, eu tinha lá meus 17 anos, saindo do colegial, o que eu vou fazer da vida? Eu resolvi fazer publicidade e propaganda, que não era nenhuma das minhas opções anteriores, mas eu imaginei que se eu fizesse publicidade e propaganda, ia abrir um leque maior de opções do que se fizesse design. E com 3 anos de faculdade, eu fiz lá na Unifax, eu já sabia que não era com isso que eu queria trabalhar na minha vida, mas a gente está lá há 3 anos já, termina a faculdade, depois a gente pensa no resto. Eu sempre gostei muito de animação 3D e modelagem 3D, só que naquela época era muito mais difícil de você aprender isso. Não tinha ainda o YouTube com milhões de tutoriais online e aulas para você poder ver lá. Então eu procurei uma escola, de fato, que eu pudesse fazer depois da publicidade e propaganda para poder aprender animação 3D. E eu encontrei a Vancouver Film School, lá em Vancouver, no Canadá, que era nomeada a maior escola de animação do mundo por alguns anos seguidos, e parece que ainda é, pelo que eu vi no site deles ali. E eu cursei lá meio que um curso técnico de 1 ano, que você sai com diploma de animação 3D e efeitos visuais. Aqui é um pedacinho de uma animação que eu fiz lá, que foi minha animação final, meio que o TCC, que não é bem um TCC lá. E eu comecei a procurar trabalhos na área de animação. Eu ainda queria ser um animador, não tinha essa ideia de que trabalhar com jogos era uma coisa que podia fazer ainda. E eu comecei a fazer modding de alguns jogos usando o meu conhecimento, que eu agora sabia modelar em 3D, sabia animar, rigar. Eu jogava muito Dungeon Defenders e eu gostava muito desse jogo e ele vinha com uma série de ferramentas em que você podia criar levels diferentes, adicionar coisas, mudar o jogo. Ele era feito em Unreal Development Kit. O pessoal que entende aí de game design, game development, sabe que hoje em dia é o Unreal 4. O Unreal Development Kit é baseado no Unreal 3, é antes do Unreal 4. E eu ficava fazendo essas zoeiras. Eu importei, aí são os chefões do jogo, do Dungeon Defenders. Eu importei eles, coloquei lá numa praia, lá descansando, relaxando. E começou a gerar um buzz lá no fórum do Dungeon Defenders, até que um dia eu recebi uma ligação estranha, eu olhei assim, era uma ligação da Flórida, eu morava em Vancouver, então quem é alguém da Flórida que quer me ligando? Aí eu atendo achando que era spam, iam querer vender pílula para aumentar não sei o que eles querem vender. Mas não era o presidente da empresa. Ele falou, não, aqui é o Jeremy, o presidente da Trend Entertainment. A gente viu aqui as coisas que você está fazendo aí no fórum, o pessoal aqui adora, colocou foto dos bichinhos na praia de wallpaper da empresa. E a gente quer te contratar para animar um trailer aí para o Dungeon Defenders 2. Tava em cima da hora para E3 e o animador dele tinha vazado. Eles viram meu demo reel no meu site, que eu linkava tudo lá no fórum. E gostaram do meu trabalho e me chamaram para animar esse trailer. Eu falei, com certeza, vou na hora. Foi o meu primeiro trabalho, de fato, relacionado com jogos. Até aí eu nem pensava que jogo era uma coisa que podia fazer. Esse pedacinho aí eu animei tudo, eu não criei os modelos, não riguei nada, só fiz a animação disso. Eu tive a direção da concept artist deles, que fez o storyboard, me mandou, e eu animei as paradas. Então agora eu sabia, não, jogos é uma coisa que eu posso trabalhar com. Eu já tenho esse background aí de fazer modding do jogo, já conheço um pouquinho de Unreal Development Kit, então vamos fazer jogos. Eu comprei esse livro,
é um livro de programação com Unreal Script, que hoje em dia, com Unreal 4, não existe mais essa língua de programação. Unreal Script é bem parecido com C Sharp, mas um pouquinho mais limitada, que era uma linguagem usada pelo Unreal Development Kit. E eu comecei super simples, seguindo a proposta do livro, mas sempre que eu sigo um tutorial, eu acabo tentando mudar um pouquinho a proposta da coisa. Então, o jogo do que o livro ensina é um jogo de tiro, eu resolvi fazer um jogo que você bate um no outro com espadas. E estava dando certo. Eu comecei a aprender programação por mim mesmo. E aí, já tinha a parte de programação, já tinha a parte de áudio, já tinha a parte de arte, faltou a parte de áudio. Eu, por um acaso, sempre jogava vários jogos de Game Jam, jogo que o pessoal fazia assim por diversão. E joguei um jogo, gravava vídeos fazendo playtest desses jogos. Joguei um jogo desse rapaz, do Thiago Adamo, que ele deu um like lá no Twitter, no meu vídeo do jogo. Eu comentei com ele ali, mandei um sorrisinho. Ele falou, pô, cara, você é brasileiro, vamos trabalhar juntos no Jam. Eu precisava de um músico, eu não sabia disso na época, eu estava usando música da internet, mas você ter uma música ali para o seu jogo é marcante. Você vê que é uma coisa especial, não é uma coisa que está em vários vídeos, vários jogos diferentes. É importante você ter, de fato, essa música única para o seu jogo. E a gente começou a colaborar e fizemos muitos joguinhos. Uma coisa muito importante para quem está começando, pratique muito. Muita gente pensa que não. Eu quero fazer jogos, vou montar uma equipe, vou fazer um GTA Massive Multiplayer Online, que você pode ir para qualquer planeta do universo. E, cara, não dá para fazer isso. Quem faz GTA, quem faz esse tipo de jogo, são equipes enormes, muito bem remuneradas. Você, para praticar mesmo, você tem que fazer Game Jam, fazer jogo rapidinho, de 2 dias, 3 dias, uma semana. Coisas bem simples. Eu sempre brinco que o pessoal que está querendo aprender a fazer música, ninguém vai marcar a primeira aula de violão e marcar para gravar um CD na semana seguinte. Com jogos é a mesma coisa. Você tem que ter essa prática aí, que cada vez que você faz um jogo, você vai fazer um pouquinho melhor. Então a gente acabou fazendo, de fato, muitos e muitos joguinhos gratuitos, sem ninguém ganhar dinheiro, só pela paixão da coisa. O primeiro jogo que, de fato, a gente ganhou dinheiro foi o Rocket Fish aqui, que foi o jogo de número 25, que também é o primeiro jogo brasileiro a ser lançado no Nintendo Switch. Então, depois disso, fazendo vários joguinhos, Game Jam, eu resolvi fazer um mestrado em mídias digitais. E esse mestrado foi no Center for Digital Media, também em Vancouver. Eu morei em Vancouver por uns 6 ou 7 anos. Tecnicamente, ainda sou um residente de Vancouver, apesar de não estar lá fisicamente. E nesse mestrado, eu comecei a fazer o Rocket Fish, que era o meu primeiro jogo comercial. Eu senti que depois de toda essa experiência aí, de uns 2 anos fazendo jogos, eu tinha a capacidade de realmente investir o tempo para fazer alguma coisa maior. E como é que começou o Rocket Fish? O Rocket Fish começou da seguinte forma. No mestrado, esse mestrado no Center for Digital Media, ele é um mestrado bem mão na massa. É bem diferente de quando você ouve mestrado aqui, que é uma coisa muito acadêmica, de você estudar, teoria, etc. Lá, cada termo, a gente é pareado, a gente é colocado com uma empresa de verdade e a gente meio que atua como um setor de Research and Development, um setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, nesse projeto aqui, a gente teve parceria com a Sony. Eles trouxeram aqui um problema para a gente. O problema é o seguinte, eu quero que vocês façam um jogo que utilize as features menos utilizadas do PS Vita. O PS Vita já estava indo meio mal naquela época e eles queriam ver se a gente conseguia fazer alguma coisa diferente com ele. Então, a minha ideia para o primeiro protótipo, e uma dica aqui para estar começando, é sempre importante você fazer os protótipos com o mínimo possível. Você vê que o meu protótipo aqui ele é todo cinza, sem arte, são somente cubos e esferas, só para testar a ideia mesmo. Então, a gente fez uns 8 protótipos para esse projeto. O Rocket Fish era um deles, e o Rocket Fish ele foi rejeitado. Eles queriam que a gente usasse mais alguma coisa com o painel traseiro do PS Vita. O PS Vita é o único aparelho desses que tem um painel de toque traseiro, ao invés dos celulares que só tem o painel frontal. Então, o protótipo que eles escolheram mexia com o painel traseiro. A minha ideia era ter um jogo de 2 pessoas, que 2 pessoas jogassem no mesmo PS Vita. Porque a feature pouco utilizada que eu tinha pensado é que o PS Vita era, até então, um único portátil que tinha 2 joysticks analógicos, um de cada lado. Então eu podia ter, cada jogador segurava um lado,
um jogador usava um joystick, tinha um botão, e o outro jogador tinha outro botão e outro joystick. Então, com isso, a gente fez esse jogo. Eu estava jogando muito Towerfall na época, então eu me inspirei um pouquinho na ideia de você ter uma munição bem finita. E acabou sendo um jogo meio de queimada ou baleado. Acho que aqui na Bahia é queimada, se eu não me engano, é baleado. Baleado. Então, você pega a bola, que na época era somente um cubo, e você pode jogar esse cubo no coleguinha para poder matar o coleguinha. E esse jogo foi muito divertido, apesar dele não ser escolhido para ser o jogo que ia para esse projeto da Sony. A gente gostou muito, eu fiz muito playtest com meus amigos, a gente se divertia muito jogando Rocket Fish lá depois da aula. Na época não se chamava Rocket Fish, não tinha nome, era protótipo número 5, sei lá. Mas eu resolvi que eu ia levar para frente esse projeto e investir um tempo e fazer desse meu primeiro jogo comercial mesmo. Eu acabei gastando 1 ano e meio de projeto. Eu estava no mestrado, então chegava em casa tarde, 8 da noite, 9 da noite. Eu me forcei a trabalhar em pelo menos uma task por dia, não importava o quão pequena a task era. Se eu chegasse em casa e movesse um elemento da UI para a direita ali, movia um botão, é uma task, está valendo, posso ir dormir. E eu já fiz isso algumas vezes que estava bem cansado, mas eu sempre fazia uma task, postava no meu blog, fazia um blog diário de o que mudou do jogo. 1 ano e meio se passaram desde o começo, terminei o mestrado, entrei em algumas empresas lá no Canadá, trabalhei na ArcX, que fazia jogos de realidade virtual. E teve um momento que eu decidi embarcar em tempo integral no Rocket Fish, fazendo em tempo integral. Então, trabalhei nele, lancei. Vou mostrar aqui agora o trailer de lançamento do Rocket Fish. Não sei se o áudio vai funcionar. Eu acho que o áudio não vai funcionar. Não está nem saindo aqui o áudio. O Thiago pode fazer os áudios ali com a boca, ele tem a habilidade. O Thiago Adão, meu sound designer, está aí. O HDMI está aí, o P2, não sei se tem o P2. Vou checar aqui se eu consigo mudar para passar o áudio. Não, está aqui, HDMI. Deveria estar passando, mas não está. Então, o Rocket Fish ele foi lançado, vou passar aqui para onde ele estava antes. Ele foi lançado inicialmente para PC, depois ele veio a ser o primeiro jogo brasileiro no... Oi? Eu sei, tá mute, não dá para ouvir nada. Não sei, alguém vai me ajudar ali a botar um som no negócio. Ah, o vídeo tá mutado, gente. Pô, obrigado. Agora faz sentido. Tá habilitado. Ó. Tá um pouquinho alto. Só isso. Deixa eu ver se eu abaixo aqui. 3, 2, 1. Não é porque o Thiago Adamo tá aí não, mas com áudio é outra coisa, né? Dá uma emoção muito maior. Essa música aí é feita pelo Thiago, ele fez toda a sonorização do trailer. Então, o jogo foi lançado no PC e ele foi um sucesso estrondoso de crítica. Ele foi levado para a GDC, a gente apresentou ele lá na Game Developers Conference, a maior conferência de jogos do mundo lá em São Francisco. A gente apresentou ele na Power of Play em Seattle, a gente apresentou ele até na Gamepolitan aqui. A gente apresentou ele nos stands ali da Bind, em alguns eventos. Só que ele tinha sido um fracasso de vendas. Apesar de todo mundo que joga o jogo falar muito bem do jogo, adorar o jogo, ele não vendeu bem no PC. Então, isso meio que me baqueou um pouquinho. Eu estava muito esperançoso com o jogo. Falei, pô, eu quero viver de jogos. Se eu puder
não ter que trabalhar mais para ninguém, viver só fazendo meus jogos, seria o meu ideal. Rocket Fish aconteceu, eu falei, pô, então não dá, eu acho que eu vou voltar lá para a empresa, não sei. Mas bola para frente, ou caixa para frente. O que veio aí foi o Wonderbox, que foi o meu segundo jogo comercial. E depois de uns 2, 3 meses, eu estava meio chateado com o fracasso do Rocket Fish de vendas. Eu pensei, surgiu essa Game Jam. Game Jam, para quem não sabe, é muito importante para quem está começando. Game Jam são eventos em que desenvolvedores eles se juntam por um período específico de tempo e tem um tema que é dado no começo da Game Jam e os desenvolvedores têm esse tempo para poder fazer um jogo baseado nesse tema. Então, a tema do Wonderbox, da Jam do Wonderbox era isso não deveria estar aqui. Era uma Game Jam de 9 dias. Game Jams geralmente são menores, em 48 horas, 32 horas, mas isso daí era de 9 dias. Foi a Game Jam do 365 Indies. E o tema era isso não deveria estar aqui. Eu fiz um brainstorm, estava conversando com minha namorada, que na época era minha amiga, não era minha namorada ainda. E ela falou, pô, esse tema aí podia ser uma parada meio Prop Hunt, que é um jogo meio de esconde-esconde, que você tem 2 times, um time está procurando quem está se escondendo, e quem está se escondendo pode tocar qualquer objeto e se tornar esse objeto. Aí você fica parado ali e ninguém sabe se é jogador ou objeto, a pessoa tem que ser encontrada. Então eu resolvi fazer um jogo de esconde-esconde. Como eu tinha um limite aí de 9 dias para poder fazer um jogo, eu falei, olha, não dá para fazer um negócio Prop Hunt, porque toda essa lógica de times, etc., é mais complicada. Você tem essa lógica de você ter que criar um bocado de objetos para o pessoal poder se transformar em objeto. É complicado se criar todos esses objetos, cada objeto leva um tempo. Então eu destilei a ideia do jogo, a ideia básica. Um objeto, todo mundo contra todo mundo, e o cenário está cheio desse objeto. Você fica parado, está escondido. Foi assim que surgiu o Wonderbox. Ele foi o primeiro, na verdade não foi o primeiro jogo online multiplayer que eu fiz, porque eu tentei botar o online multiplayer no Rocket Fish sem muito sucesso. Até hoje o online do Rocket Fish está meio quebradinho. Mas eu resolvi tentar fazer em 9 dias o jogo online multiplayer. Não façam isso, o online multiplayer é muito mais complicado. 9 dias não é tempo suficiente, mas a gente tenta. Eu tentei usar o Photon Pan para poder fazer esse jogo. E, assim como o Rocket Fish, como eu já falei, importante para quem está começando, começa bem simples. Primeira coisa que eu fiz, coloquei uma caixa lá, sem textura nenhuma, coloquei para mover e integrei de poder ser multiplayer, jogar com outras pessoas. Eu fazia muito live streaming, e isso é ótimo também para quem está começando. Muita gente está começando e fala, não posso mostrar o jogo ainda, não está pronto, não vou mostrar, não posso mostrar. Cara, mostra o quanto antes, fica mostrando pessoas, pegando esse feedback. Muita gente tem medo de feedback, fala, não, mas aí não está pronto, o pessoal não vai entender. Cara, críticas são a melhor coisa para você poder aprender mesmo, saber o que está errado, o que está funcionando. Então, desde o começo, eu estava lá fazendo live streaming, o pessoal estava lá na minha stream, eles baixavam a build, jogavam comigo, davam sugestões. O nome do jogo, o Wonderbox, ele saiu de uma votação, o pessoal dando sugestões na minha live stream, lá no Twitch. E a ideia de ter um estilete também. No Wonderbox, o Counter-Strike, por exemplo, tinha uma faquinha. Aí o pessoal falou, pô, você podia ter, ao invés de uma faquinha, você podia ter no seu jogo um estilete, né, que é um abridor de caixa. Eu falei, pô, que ideia genial. Então o Wonderbox ele tem um estilete como faquinha. O jogo foi completo em 9 dias, completei ele. Lancei ele no Game Jolt, que era onde a Game Jam estava sendo realizada. Lancei ele no itch.io também, como jogo gratuito. E logo de começo, assim, o jogo saindo na página, já saiu na página inicial da Game Jolt, que dá muita visibilidade ao jogo. E o jogo é gratuito, só que também tem uma página que a pessoa pode fazer doações. Eu sabia que era um jogo de Jam, não ia cobrar, botei lá. Mas começaram a pessoas comprar o jogo, dando doações, me dando $2, $3. Falei, pô, que legal. O jogo ele foi postado nesse site, freegameplanet.com, porque ele era um jogo gratuito. Apesar de você poder fazer doações, é gratuito. E muitas das minhas visitas, que eu chequei lá nos Analytics, vieram desse site. E acabou virando um sucesso de crítica, que o pessoal via o jogo de graça, baixava, os youtubers menores, eu falo menores, mas tem 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, começaram a adorar o jogo, jogar o jogo. Saiu matéria no Rock Paper Shotgun, que é uma das maiores publicações de jogos do mundo.
E também de downloads. Começou muita gente jogar. Tive momentos que tinha 125 pessoas jogando ao mesmo tempo. Mais de 6.000 usuários ali nos primeiros dias de jogo. E também de vendas. Mas não, peraí, não era de graça. O fato de que as pessoas podiam fazer doações, as doações continuavam entrando. Então o jogo continuava vendendo. Nas primeiras semanas eu fiz uns $1.500 ali de doação. Então eu falei, pô, peraí. O Rocket Fish fez um pouquinho mais do que isso eu cobrando. Então tem alguma coisa especial aqui. Eu vou investir mais um tempo nesse jogo. Então eu resolvi investir mais tempo no jogo e levar ele para o Steam. O Steam, para quem não sabe, ele é a maior loja online de jogos para computador do mundo. E na época, no Steam, para você entrar no Steam, você tinha que colocar ele numa campanha de Greenlight. Como é que é essa campanha? Os jogadores do Steam, eles vão lá e votam nos jogos que eles querem ver na loja. Então você faz um vídeo interessante, um trailer, bota lá, e o pessoal vota se quer ver o jogo na loja ou não. Uma coisa interessante... Minha garganta está um pouquinho complicada esses dias, a mudança de temperatura. Uma coisa interessante é o Jim Sterling. Ele é um youtuber muito grande, americano, e ele ficava sempre zoando o Steam Greenlight. No Steam Greenlight tinham muitos jogos meio inacabados, que o pessoal botava lá para tentar botar na loja. Então, o Jim Sterling, a um certo ponto, ele resolveu fazer vídeos também mostrando o que tinha de bom na loja, de bom no Greenlight. E o Otherbox foi agraciado com um desses vídeos. Isso gerou uma visibilidade muito grande para o Otherbox. Você vê ali que o vídeo dele teve 66.000 visualizações. Isso repercutiu no Greenlight crescer de uma forma assustadora. Em 5 dias, a gente estava no topo 20 jogos do Steam Greenlight. Geralmente é mais ou menos no topo que o jogo passa para poder ser vendido no Steam. Em 7 dias, a gente conseguiu ser greenlightado e poder colocar o jogo no Steam. Como eu tinha aprendido com Rocket Fish, que eu não ia fazer mais jogo de 1 ano, não façam isso. Ou façam, não sei, se tiver experiência e investimento para fazer, faça. Mas para mim, no meu ponto de vista, é muito risco você gastar todo esse tempo num projeto que você não sabe se vai dar certo. É melhor fazer vários projetos menores, ver qual é que vai dar certo, qual é que não vai dar, como eu fiz com o Otherbox. No caso, é como se você estivesse comprando vários bilhetes de loteria, você não sabe qual bilhete que vai dar certo ou não vai dar. Então eu me determinei que eu iria fazer o Otherbox em apenas 29 dias. Do começo até o fim do jogo. Da ideia, que começou no dia 13 de agosto, até o lançamento, 12 de setembro. E consegui terminar o jogo em 29 dias. Tocar aqui agora o trailer de lançamento do jogo, também com a música do Thiago Adamo. Ou não vou, mentira. Is a wrong mood player, you are the player. You want to find another player to kill them all. Where's the weapons? Inside the box. Use the gun to kill your enemy. Use the box scooter to kill another player. The box on the fire. There's a bunch of game moves. You can be the king of all boxes. 1 bullet, 1 chance. Jugger box and death match revenge. Capture the tape to be the boss. The box on a fire. What the box? Esse trailer foi uma sacada genial aí do Thiago Adamo. Obrigado. Thiago Adamo ali.
Eu dei carta branca pra ele, cara, faz o que você quiser aí na música. Ele, posso botar uma letra? Bota lá, cara, você que é o músico, você que sabe. A gente tem uma parceria assim, que é bem legal. Eu dou liberdade total pra ele na música, eu sei que essa especialidade dele não é a minha, então eu não fico dando muito pitaco. E ele teve essa ideia de fazer uma música contando exatamente o que é o jogo. Ele tá ali falando na música, tem um bocado de modos de jogo, você é uma caixa, você tem que matar as outras caixas, de uma forma bem divertida e irreverente. Essa música toca lá no menu e tem uma porrada de youtuber que fez vídeo dançando a música enquanto tá lá no menu. É muito engraçado, muito bacana. Você vê a diferença que um músico faz no time também. Ele me pagou por falar isso, tá? Pagou caro. E o jogo acabou virando um sucesso. Ele já era um sucesso ali gratuito, um sucesso menor, só que ele ficou um tempo lá no Popular New Releases do Steam, que dá uma visibilidade enorme ao jogo. Apareceu lá na página inicial, na época era diferente, hoje em dia a página inicial é mais voltada para o que o jogador joga. Na época era para todo mundo, então apareceu para muita gente o jogo lá na página inicial do Steam, um lugar de maior destaque. No Steam Spy, que tem uma lista dos jogos trending, a gente ficou lá por mais de uma semana no top trending. E um belo dia, esse aí eu tirei um screenshot lá dos jogos no Twitch. Um belo dia eu acordei e tinha 5.800 pessoas assistindo ao vivo o pessoal jogando o The Box. E o meu jogo lá no diretório do Twitch, do lado de jogos como World of Warcraft, Overwatch, For Honor, Rocket League. Isso nunca imaginei que iria acontecer comigo. E o jogo ele foi jogado também depois pelos maiores youtubers do mundo. Você vê Markiplier, Cinnamon Toast Can, Jacksepticeye, o PewDiePie jogou. Isso trouxe milhões e milhões de visualizações no jogo. O jogo ficou muito conhecido, viral. Se você for botar no YouTube o The Box, cara, não para. Até hoje tem vídeo saindo do The Box. E finalmente eu tive um sucesso de vendas. Não posso falar os números específicos, mas as vendas do Rocket Fish do PC foram ultrapassadas no primeiro dia de vendas do Steam. Já ultrapassou ali no primeiro dia o total de vendas do Rocket Fish no PC. E continuou. Essas vendas continuam até hoje. O The Box continua vendendo, que eu fico muito feliz. O pessoal sempre me pergunta você acha que o PewDiePie ajudou muito aí? Eu acho que sim, mas eu não sei até que ponto que ele deu essa ajuda. Você vê, cada barra aí representa um dia. As barras iniciais ali são o desconto de 20% de lançamento, que é quando o jogo lançou, estava lá na página inicial do Steam. O vídeo do PewDiePie foi aquela barra de vermelho ali. Depois do vídeo dele, ficou ali mais ou menos na mesma coisa. Não sei se ele não tivesse feito um vídeo, se teria caído as barras. Poderia ter caído. Então não sei até que ponto que ajudou, mas não ajudou tanto assim quanto o pessoal acha que ajuda. Deve ter ajudado. Mas aí vem a pergunta, se o PewDiePie não fez subir, o que fez as vendas subirem ali naquela segunda parte do gráfico? E eu chequei e a maioria das vendas ali naquela segunda parte vinham do Japão. Falei, pô, o que tem em japonês, um bocado de japonês jogando meu jogo? O jogo não tinha linguagem japonesa. Na verdade, no chat, eu dei mole, coloquei o chat só com o alfabeto inglês mesmo. Então, os jogadores japoneses não podiam nem usar o chat para comunicar entre si, mas estavam comprando o jogo pra caramba. Aí eu fui procurar. Devo encontrar algum artigo, algum vídeo, alguma coisa que está mostrando o jogo lá no Japão. Foi essa pessoa que trouxe essas visualizações. O artigo mais antigo que eu encontrei, antes de qualquer vídeo, antes de qualquer coisa no Japão, foi esse tweet de um cara, um pro gamer lá, que faz stream de Splatoon, fez um tweet lá no Japão, falando bem do jogo, foi retweetado 21 mil vezes, e depois disso começou a pipocar vídeo no Japão, artigo, tinha artigo até que dava quote do tweet dele. Eu agradeci tanto esse cara, eu mandei lá, thank you very much for playing my game, I love you. Ele ficou todo feliz lá, acho que ele não esperava que o criador do jogo ia falar com ele. Ele ficou, pô, adoro esse jogo, tô recomendando pra todo mundo. Não falou em português, claro. Ele falava em inglês bem quebradinho, mas deu pra entender. E é isso, às vezes você nem sabe de onde que vão vir suas visualizações. No caso do Rocket Fish, eu tinha mandado key, fiz press release, mandei key pra Deus e o Mundo, fiz 1.500 mailing list lá pra youtuber. Teve muita gente que fez vídeo, teve gente que não fez, não vendeu muito. O The Box eu falei, não vou mandar aqui para ninguém, não vou mandar e-mail para ninguém, vou lançar esse negócio, lancei e estourou. Então, realmente você não sabe exatamente de onde que vai vir as coisas.
É melhor fazer, é melhor se fazer o marketing, mandar as keys do que não fazer, mas nunca se sabe, é difícil você encontrar uma receita de bolo. Depois do Adebox ter esse sucesso, adicionei aí mais uma pessoa ao time, tinha aí eu e o Thiago. O Guilherme Cunha foi meu colega lá no mestrado. Aqui a gente estava gravando um trailer de um outro jogo que é em realidade virtual. A gente montou lá esse estúdio lá em casa para fazer mixed reality, para poder fazer o trailer. Ele está trabalhando agora no port do Adebox para Xbox. Ele está levando lá isso aí sozinho, a gente está no processo de certificação. Se tudo der certo, ainda esse ano teremos o Adebox saindo no Xbox One. Então, depois do Adebox, a gente resolveu fazer um joguinho lá, eu e o Guilherme. Ele faria a programação e eu faria a arte, o Thiago Adamo faria o áudio. E a gente resolveu fazer um jogo de realidade virtual, que era uma coisa bem nova. A gente tinha lá, eu ganhei um kit do Vive, numa Game Jam que participei. Depois a gente pediu um kit pro pessoal do óculos, mandaram também. Então a gente tinha um equipamento lá, a gente falou, pô, cara, vamos fazer um jogo de realidade virtual. Tá um público muito pequeno ainda, tem muito poucos jogos na loja na época. Isso foi bem no começo, quando saiu o Vive comercialmente. Então vamos entrar na loja agora, tem pouco jogo, o pessoal deve estar comprando bastante. Só que acabou não sendo um sucesso de vendas, até talvez porque o público é muito reduzido. Não tem muita gente que tem o jogo, os kits, o óculos, o Vive. Então acabou não vendendo muito bem. A gente falou, pô, a gente já tem toda essa programação, toda essa arte, vamos fazer esse jogo para desktop também. Então a gente acabou mudando o jeito que o jogo é, aproveitou os inimigos para especial e botou o jogo em 2D e você pode jogar no desktop. A gente acabou lançando para o Nintendo Switch também depois. Botar o trailer aqui do Space Cats em realidade virtual, com outra música aí do Thiago Adamo. Então, a Beatintosh Games ela foi formada justamente quando a gente começou a vender o Adebox lá, que começou a entrar um bocado de grana. Eu resolvi abrir empresa até por motivos de impostos e tal. É mais fácil de você manusear essa grana, você sendo uma empresa, do que sendo uma pessoa física. E agora eu realmente podia viver de jogos. O Adebox já tinha proporcionado venda o suficiente para eu não ter que me preocupar por grana por alguns anos. Tornei esse sonho realidade. O Space Cats ele acabou jogando um pouquinho de água fria nisso, com o VR, versão de VR e de PC, não vendeu tanto. Acabou vendendo um pouquinho mais depois no Switch. E falando do Switch, o Rocket Fist. Eu tinha apresentado o Rocket Fist em vários eventos e, um certo ponto, eu preenchia, era um formulário que tinha no site da Nintendo. Eu preenchia esse formulário, falando, quero desenvolver para a Nintendo, está aqui meu portfólio, meu telefone. Eles me ligaram, conversei com o pessoal lá, fiz uma entrevista por telefone, eles curtiram muito os meus jogos. Estava trabalhando até no Infection na época, que eles gostaram. E eu comecei a desenvolver o Rocket Fist para o Wii U, um bom tempo atrás. Só que eu tive muitos problemas com o Wii U, é um sistema um pouquinho mais fraco e tinha vários crashes e optimizações que eu não conseguia resolver direito. Um desses eventos que eu estava exibindo o Rocket Fist, ele era em Seattle, que é onde fica aqui a Nintendo America. E eu encontrei um rapaz, o Kirk, que ele trabalha justamente com outreach para developers, third-party developers. E ele jogou Rocket Fist, eu nem sabia quem ele era. Ele falou, olha, eu sou o Kirk da Nintendo, eu quero esse jogo no Wii U. Eu falei, Kirk da Nintendo, esse jogo já está indo para o Wii U. Ele, ótimo, e foi embora.
Aí a gente começou a trocar mensagens depois por e-mail e tal, ele perguntando como é que tava o processo de porte. Falei, cara, tá complicado. Vou botar não sei quem para falar com você, de suporte, sei lá. Mas o Wii U tava bem encrencado com o Rocket Fish, tava difícil de portar. Um belo dia eu recebo uma ligação, não era nem do Kirk, era de outra pessoa lá no Nintendo. Eles já tinham lançado o Switch, estava bem no comecinho do lançamento. Eles falaram, olha, a gente está buscando aqui novos jogos para o Nintendo Switch e a gente acha que o Rocket Fish é tudo a ver com o Switch, de local multiplayer, você pode jogar com os controlezinhos e tal. Você quer trazer o Rocket Fish para o Switch? Eu falei, claro, com certeza, não tenha dúvidas. Então, a gente mudou lá minha conta de Wii U para Switch, comprei os dev kits e comecei a desenvolver. Em agosto de 2017, ou setembro, lancei o Rocket Fish no Nintendo Switch, o primeiro jogo brasileiro a ser lançado no Nintendo Switch. E agora, de fato, o Rocket Fish é não somente um sucesso de crítica, como também um sucesso comercial. O jogo casou muito bem com o Nintendo Switch, com a ideia de você jogar várias pessoas, cada um com seu controlezinho. É um party game muito bom de jogar no sofá com a galera, ali na distância de soco, que o pessoal fala. Depois disso, adicionei uma pessoa a mais aí no grupo, que é a minha namorada, a Cristina Van Dale. A gente já estava aí morando junto, ela já dava ideias nos jogos antes, eu sempre mostrava os jogos para ela, me dava feedback. Mas aí ela começou a mexer mais nos jogos, agora a gente morava junto, eu comecei a ensinar algumas coisas de Unity para ela, e ela começou a fazer o game e o level design dos meus jogos. E hoje a gente não vive mais no Canadá, a Cristina é de lá do Canadá, de Vancouver, mas esse ano, ano passado, em outubro, ela foi para Portugal com a mãe visitar. E ela estava mostrando várias fotos de Portugal, fotos dos preços das comidas. Falei, cara, muito legal. Ela falou, a gente pode vir morar aqui um dia, não sei, uns 2 anos. Falei, vamos em janeiro. Ela, o quê? Eu comecei a pesquisar sobre nômades digitais e viver e trabalhar em outros lugares. Eu encontrei, os nômades digitais, eles trabalham pela internet. No caso, eu não preciso de um lugar físico para trabalhar, eu só preciso desse laptop, um mouse e internet. Estou trabalhando, coloco meus jogos online. A empresa continua lá no Canadá, mas eu estou pelo mundo agora, estou viajando pela Europa. Cada mês eu estou em um lugar diferente. Comecei com Portugal, a gente começou em fevereiro. A gente ia começar em janeiro, mas a gente pensou, fim de ano, Réveillon, não vai dar certo, a gente começa em fevereiro. Em fevereiro eu estive em Portugal, a gente esteve lá em Lisboa, no Porto, passeou pelas cidades ali. Depois a gente foi para a Hungria, que não era uma boa ideia, era para a gente ter ido para a Espanha primeiro, que estava mais perto, mas a gente não planejou direito, estava começando. Fomos para a Hungria, para Budapeste, que é uma cidade fantástica também. Passamos um mês lá. Depois voltamos para baixo ali para a Espanha, onde passamos um tempo em Alicante, no resort ali perto de Alicante. E no momento eu acabei largando ela lá, por isso que ela está sozinha ali na foto, não está muito feliz sobre isso. Larguei ela lá na Bulgária, vou voltar para encontrar com ela aqui depois, daqui a uma semana. De lá vamos para a Turquia. Isso é muito bacana, porque não somente eu estou economizando dinheiro, porque Vancouver é uma cidade muito cara, foi o primeiro atrativo, além de conhecer outras culturas, viajar, também economizar nessa viagem aí. Eu estou economizando de 500 a 1.000 dólares por mês, não morando em Vancouver. E também é muito bom poder ver as culturas diferentes, ver as arquiteturas diferentes. Lisboa, que é quase um pelourinho da cidade inteira. Bulgária tem muitos prédios mais soviéticos, mais quadradões. Está sendo uma experiência muito bacana culturalmente, que com certeza vai acabar tendo impacto nos jogos também, de ideias, de referências. E a gente trabalha onde dá. Aqui é uma foto eu trabalhando no Immortal Quest lá na cama do Airbnb. Eu sempre procuro Airbnbs, nesse Airbnb não tinha uma mesa. Eu falei, cara, eu vou trabalhar de qualquer jeito, vamos aqui que a gente resolve. Não me pergunte como eu tirei essa foto com as minhas 2 mãos ali. Então, aí é um segredo de game designers. Então, vou falar um pouquinho dos projetos atuais agora. Tem o Immortal Quest, que é um jogo que a gente está fazendo aí. A gente fez para uma Game Jam, foi a mesma Game Jam que o What the Box saiu dela. E estamos fazendo a versão mais completa dele. Hoje eu estou fazendo 2 projetos em paralelo. Na verdade, eu vou terminar de falar do Immortal Quest primeiro. O Immortal Quest é um jogo que você controla um maguinho e você tem uma grande variedade de magias que eu estou fazendo. Você pode ter 4 magias de cada vez e você tem que fazer sua build de magias ali para desbravar essas cavernas, esses levels. E tem esse outro jogo que a gente começou recentemente no Game Jam também, que é o Shipwrecked on Robot Island, que a gente está colocando vikings que naufragaram numa ilha cheia de robôs. E você tem que consertar seu navio, começar a navegar para outras ilhas, matar esses robôs que estão por aí. Que é um jogo diferente também, com uma história maior, ilhas diferentes, é uma ação em terceira pessoa.
Eu, hoje em dia, não estou fazendo projetos de um mês, como antigamente eu queria estar. Eu estou fazendo projetos um pouco maiores, mas é um momento mais cômodo que eu tenho. Eu tenho com o The Box ainda vendendo, Rocket Fish vendendo, Space Cat no Switch vendendo. Eu tenho uma reserva agora de grana o suficiente que eu não tenho que me preocupar muito imediatamente com dinheiro. Então eu posso gastar um tempo maior fazendo um jogo. O pessoal me pergunta, os recursos, não sei o que lá, investimento. Eu não tenho nenhum investimento, de fato, não ganhei edital, não fiz nada. Eu invisto somente o meu tempo, o tempo do Thiago, o tempo da Cristina, e a gente divide os lucros aí, não tenho de fato investimento. Acaba sendo investimento próprio aí da grana que já veio dos outros jogos. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo. Eu pensei uma coisinha aqui e ali sobre o processo, mas agora eu vou falar exatamente sobre o processo da Bitten Toast Games, o meu processo fazendo jogos, que é criando jogos de uma forma ágil. Primeiro, né, você tem que se preocupar muito com o escopo, porque tem a tirinha aqui, não, tô fazendo um jogo fantástico, tem 12 jogadores, 12 personagens jogáveis, anos de gameplay, você pode chegar no level 800, tem monstros gigantes, história, leveling, não sei o que lá. E até agora eu fiz uma caixa pular, que literalmente eu fiz lá pro The Box, uma caixa pular. Então, quando eu comecei, como muita gente começa, eu falei, não, vou fazer esse jogo, 4 personagens jogáveis, nem sei programar, tô aprendendo com esse livro, mas vou fazer 4 personagens, 4 mundos diferentes, cada mundo com um elemento, uma história, dos personagens. E um mês de trabalho, trabalhando o tempo inteiro, que naquela época eu estava desempregado, eu fiz uma arenazinha com um personagem que você atacava os monstrinhos. Eu já tinha gastado um mês ali, eu falei, cara, se eu gastei um mês para fazer essa arena, quanto tempo que eu vou gastar para fazer o jogo inteiro, com 4 personagens, com isso, com aquilo, não fiz quase nada. Aí que eu comecei a fazer Game Jam, fiz uma Game Jam com o Chevy Ray, fiz o Antidote, e vi, eu posso fazer jogos bem completinhos, legais, com 3 dias. Então, é melhor fazer jogos menores, eu vou aprender muito mais com eles, e aquela máxima de você quer aprender a desenhar, você tem 1000 desenhos ruins dentro de você, 10.000 desenhos, você tem que botar eles para fora, você tem que desenhar até os desenhos ruins saírem. Então, fazer jogo até os jogos ruins saírem da frente. Como é que você controla o seu escopo? Encontre algo que você acha que você pode fazer bem rápido, só uma mecânica, um personagem, um tipo de inimigo, nada demais. Vai levar pelo menos 3 vezes mais tempo do que você acha que vai levar. Nunca é só, não, isso aí eu faço em um dia. Não é, nunca é. Certo. Você tem que chegar num ponto jogável muito rápido, fazer muito playtest, muito polimento. Não esconde o jogo, não fica aí, não vou mostrar. Dá para fazer muito mais com muito menos. No caso aqui, eu tinha só 10 horas para fazer um jogo. Eu falei, fazer retrô, fazer meio asteroides, botar só 2D ali, umas navinhas, as coisinhas. Você pode, aqui foi de outra Game Jam que eu fiz, o Infection, todos os personagens são baseados na mesma base mesh, na mesma malha de personagem, no mesmo rig. E com isso você salva tempo nas animações, todo mundo compartilhando as animações, compartilhando o rig e também na criação dos personagens. Aqui são o cenário do Infection, de um objeto só, você pode usar o objeto de várias formas diferentes para poder fazer vários cenários diferentes. O Infection se passa dentro do corpo humano, então são ideias da strand de DNA, coisas do gênero. Também usando uma célula vermelha, eu acabei fazendo um geyser, fiz porta, fiz torre, tudo baseado da mesmo asset ali para poder justamente salvar tempo na criação dos assets. É importante ter um planejamento, eu sempre faço minhas task lists, eu divido ali, às vezes com post-it, às vezes no Google Docs, sempre mantendo o que eu tenho que fazer, e eu gosto também de fazer uma linha de prioridade e a linha de quanto tempo que gasta para fazer isso. Então, quando eu chego em casa de noite, eu sempre tento fazer uma task por dia, eu vejo o que eu posso fazer hoje eu não tenho muito tempo. O que eu posso fazer de mais importante e mais rápido? É isso daqui, eu pego o post-it e vou fazer. Se eu tenho mais tempo, não. O que tem importante ou mais lento? Ou se eu não tiver afim de fazer uma coisa importante, quiser fazer alguma coisa engraçada, eu vou ver aqui o que tem de mais que eu posso fazer. É uma forma interessante de você organizar e saber o que você vai fazer de cada vez. O meu processo ele é bem um ciclo de iterações. Primeiro a gente tem a ideia, a gente cria o protótipo, como você viu ali os protótipos bem simples, sem textura, sem arte, sem nada. Leva para fazer um playtest, procura os amigos, cara, fala, joga isso aqui, me diz o que você achou. Se for bom,
a gente implementa de fato, faz a arte, faz tudo. Se não for bom, a gente intera, a gente muda. Por que não é bom? Vamos mudar isso aqui, mudei isso aqui. Testa, faz um novo protótipo com isso mudado, leva para o playtest. É bom agora? Implementa. Não é? Tenta de novo. É sempre isso, é um ciclo. E, como eu já falei aqui, vocês já viram um Greybox de vários jogos. Greybox é você fazer o jogo sem arte, só tudo simples, cubos, esferas, cinza, para você poder justamente ter um protótipo de forma mais rápida possível e testar a ideia que você não sabe ainda que vai dar certo ou não. Você pode ver o protótipo, o Greybox de alguns jogos meus, na esquerda como era o protótipo, na direita como é que ficou o jogo final. Deu um errinho ali no GIF, disfarça. Aqui o protótipo do jogo que eu comecei, o Greybox, era só esses personagens ali com a espada, depois você vê ali como é que ficou. E o Otherbox, os protótipos para o jogo final. Rocket Fish, o protótipo do Rocket Fish foi um mês ali, eu não sabia o que era o Rocket Fish, não sabia o tema, não sabia que tinha robô, só tinha umas caixinhas ali, umas coisas cinzas, brancas, azuis. E balanceamento, cara, é justamente esse ciclo de playtest e interação. Você tem justamente que ver pessoas jogando, você não é um bom playtester do seu jogo, porque você sabe tudo do seu jogo. Você tem que botar ele na mão de outra pessoa e assistir as pessoas jogando. A pessoa não vai, às vezes não vai te falar uma opinião sincera, então você tem que assistir ela jogando, ver onde é que ela está frustrada, ver o que ela está gostando, o que está dando risada, justamente para poder iterar e chegar nesse produto ideal. Eu sempre tento fazer as minhas variáveis todas, a velocidade de personagem, isso tudo, bem fácil de mudar. Eu exponho as variáveis para você poder clicar ali, mudar o valor e testar coisas diferentes. Justamente por causa disso, a interação ela é muito importante. Você está sempre mudando, sempre testando coisas novas no jogo. Para level design, eu sempre tento fazer o level design com pedaços modulares, justamente para poder ficar bem fácil de gerar os levels ali. Eu criei um level editor para o Rocket Fish. No caso do Infection aqui, mostrando como eu criei as paredes de forma modular. Como elas são um gridzinho ali de 1 por 1, elas encaixam umas nas outras como se fosse peça de Lego. Então você pode fazer o cenário ali. Eu escrevi até um gerador de cenários aleatórios para o Infection, que eu usei em outros jogos. A última coisa que é importante ter em mente é não ter muito feature creep, que é você querer adicionar coisas demais e o projeto vai se estendendo e nunca acaba. Ali o cara, pô, finalmente terminando o meu jogo, o feature creep. Sabe, você nunca pode ter inimigos suficiente, podemos adicionar mais os inimigos aqui. Então o Rocket Fish ele acabou tendo um pouquinho disso, com 1 ano e meio aí de desenvolvimento. Eu resolvi adicionar um modo aventura que ele não tinha, ele era um jogo somente multiplayer. Gastei um tempo retado nesse modo aventura, que é legal, mas eu não sei se eu deveria de fato ter gastado esse tempo. E vou abrir aqui agora perguntas, a gente tem 9 minutos, se eu não me engano. Eu acho. Quem quiser perguntas, tem umas perguntas ali. A gente precisa de uns microfones aí pra galera. Tem gente aqui querendo fazer pergunta. E tem uma pessoa ali também. Até agora, acho que são só essas pessoas. 3 perguntas. A gente tem 3 perguntas. Tem mais uma pessoa aqui. Então, tem 2 ali, 1 aqui. São 3. Tem um lá atrás, mas a gente só pode fazer 3. Você pode me perguntar coisas depois também. Eu vou estar por aí. Adoro perguntas. Mande perguntas. Boa. Tudo bom? Boa noite. Meu nome é Luiz. Parabéns pelos projetos. Obrigado. Bom, eu achei interessante essa questão do seu nomadismo digital, porque eu também trabalho remoto. E eu tenho uma dificuldade muito em relação a prazos. Por causa que eu tenho projetos meus que eu toco também. Sim. E você demonstrou que você tem uma maneira de levar os projetos e de fazer as features bem tranquila. Então, eu queria saber como é que você lida em relação aos prazos. Cada feature você coloca, eu tenho que fazer isso em X dias. O jogo inteiro tem que ser em 1 mês, 2 meses, em X tempo. Como é que você gerencia isso? Eu já fiz isso, no caso, com o The Box. Você viu que eu me limitei a fazer ele apenas 1 mês. Hoje em dia, como eu estou numa posição um pouco cômoda, não tenho muitas preocupações, eu não estou me forçando a ter um limite para esses jogos. Estou me divertindo fazendo. Eu me forcei a fazer uma task por dia. Não importa o que aconteça, eu tenho que fazer uma task por dia, não importa se a task é grande ou pequena. Então, assim que eu tenho certeza que o jogo vai progredindo de uma forma ou de outra. Quando eu tenho mais tempo, progride mais. Quando eu tenho menos tempo, progride menos. Mas está sempre progredindo. Não sei se respondi essa pergunta. E tinham mais 2 para cá, mas eu acho que a gente só vai ter 3. Posso falar? Pode falar. Você é uma pessoa muito mais fantástica do que o que eu imaginei que você fosse. É tá? isso. Dá para ouvir assim? Tá. Então, você é uma pessoa muito mais fantástica
do que o que eu imaginei que você pudesse ser. Você, assim, eu não entendo Obrigado. nada disso, não sei o que é isso, nunca vi jogos nem games em minha vida, tá? Agora, eu acho que isso aqui é muito mais do que games. Isso aí você pode levar para a vida, Certeza. tá? Isso aí você pode, de repente, trabalhar como professor, você pode fazer palestras, porque isso aí é um exemplo de superação. Isso aí. Tá? Queria passar isso para vocês aqui. Obrigado. Magnífico. Assim, você é uma pessoa didática. Você é uma pessoa organizada. E todas as pessoas que são assim vão muito para frente. Eu acho que você só fez um pedaço do que o que você poderia fazer. Você vai fazer muito mais. Tô fazendo, tamo aí. Obrigado. Tinham algumas perguntas para cá. Tem pergunta para cá, ó. Tem aquele cara ali lá atrás, bem longe. Joga o microfone. Uma hora chega lá. Muito obrigado a vocês aí por assistirem a palestra. Muito feliz de estar aqui em Salvador. Eu sou de Salvador, vivi aqui por 21 anos. Poder vir aqui compartilhar esse conhecimento com vocês, compartilhar minha história, compartilhar a história da minha empresa. Fico muito feliz. Muito obrigado, caras. Oi, meu nome é Wendel, sou designer, baiano também. Fico contente em saber que um brasileiro vai para fora e faz sucesso, tá seguindo carreira e isso é bacana. Baiano então, melhor ainda. Nós. É nóis. Entender. Mas isso também acarreta muitos problemas. Como esses problemas? Fuga de cérebro. Eu quero saber que para o futuro, você pensa em abrir uma empresa aqui e investir em brasileiros? Cara, não, é complicado demais abrir uma empresa aqui, cara, porque o Brasil ele não tem um acordo de não taxação com os Estados Unidos. Então, se eu abro uma empresa de jogos aqui, quando o dinheiro sai dos Estados Unidos, eu sou taxado. Quando o dinheiro entra no Brasil, eu sou taxado de novo. Então, eu acabo ganhando muito menos dinheiro do que abrindo minha empresa, no caso, no Canadá, onde ela é, porque o Canadá tem um acordo de não taxação com os Estados Unidos. Então, eu só sou taxado uma vez, no caso, no Canadá. Eu adoraria poder abrir uma empresa aqui, contratar brasileiros, mas é bem complicado, não dá. Até porque seria muito mais vantajoso, salarialmente falando, contratar brasileiros do que contratar canadenses. Mas no caso eu não estou contratando ninguém, todo mundo é meu parceiro, a gente apenas divide os lucros. Então, divide o risco também, porque se o jogo não vender, ninguém ganha nada, mas se vender, cada um está ganhando lá seu pouquinho. Pronto, respondi. Eu acho que é só isso. Não sei se tem... Opa! Tem tempo. 4 perguntas. Vamos lá. Oi, Dan. Vou te chamar de Dan. Oi, Dan. Oi. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Você tem alguma dica para alguém que está com um pouquinho de problema de tempo? Eu sou estudante ainda. Eu estudo engenharia de computação na UFBA. E estou nos meus últimos semestres já, e eu ainda estou estagiando. E eu gostaria muito de começar a investir mais em uns projetos. Eu comecei projetos, estou com um problema para terminá-los, porque eu estagio pela manhã, aí eu passo um tempão na UFBA, chego de noite cansado, e chego no fim de semana ainda tenho que estudar, porque eu não consigo estudar na semana. Você tem alguma dica de administração de tempo para uma pessoa? Eu tenho, cara. Abre um blog, que nem eu fiz, e faz uma task por dia e posta lá. E fala para algum amigo seu, olha, eu tô fazendo isso. Se eu não fizer uma task um dia aí, tô te devendo uma cerveja, cara. E manda ele cobrar. E faz uma task por dia, não importa se é uma task pequena ou grande, e posta lá seu resultado, faz um textinho, faz uma foto, olha, fiz isso. Eu movi uma imagem ali para a direita, foi minha task do dia. E vai fazendo, cara. Se você tem essa cobrança, se eu não fizer a task hoje, o cara vai me cobrar, o pessoal vai ver que eu não postei. É isso que eu tô tentando fazer aqui para manter minha motivação também. Você vai lá no meu blog, todo dia eu fiz alguma coisa, às vezes menos, às vezes mais. Você pode me dar dinheiro também quando você não fizer. Se você precisar de um amigo aí, me dá R$5 cada dia que você não fizer uma task. Tem mais pergunta? Vamos lá. Boa noite. Retornando um pouquinho da pergunta do rapaz lá em cima, mas focando mais na questão do empreendedorismo mesmo. Você saiu daqui de Salvador, do Brasil, foi para fora, conseguiu fazer sucesso numa área que no Brasil também talvez seja mais difícil, mas eu queria saber as principais diferenças de empreender no Brasil
e que você viu lá fora que foi totalmente diferente, que facilitou bastante? Eu não sei muito sobre como é empreender no Brasil, justamente porque eu não empreendi no Brasil, eu empreendi lá longe. O pouco que eu sei, Thiago Adamo me conta aí, porque ele tem uma empresa de jogos aqui, não de jogos, mas de ensinando a fazer áudio de jogos, Game Audio Academy. E ele me conta de como é que é o processo, que é muito mais burocrático, tem muito mais etapas, tem várias preocupações que você tem que ter. Que no caso lá, eu só botei dinheiro na mão do advogado, falei, eu quero abrir uma empresa, toma. Ele, no mesmo dia, estava com a empresa aberta lá, me deu a papelada toda, no mesmo dia, literalmente no mesmo dia. Que aqui eu ouço que é uma burocracia muito mais longa. A maioria das questões, eu tenho um advogado para lidar com as questões legais, eu tenho um contador para lidar com as questões de accounting. Que acaba sendo um gasto, mas é o que é. Ano passado, entre imposto, contador e advogado, eu acabei gastando uns $14 mil para manter a empresa com impostos, etc. Mas não é um problema, porque a empresa está dando certo, então não tenho muita preocupação com isso. Dan, Mais fácil. Dan, Oi. aqui. Eu posso chamar de Dan porque eu te conheço há muito Pode. tempo e a gente Quem quiser sabe... me chamar de Dan, pode chamar de Dan, pode chamar de meu lindo, o que for. Queria dizer que boa parte desse sucesso faz Dona Adalgisa, que está ali, que é a mãe de Daniel. Minha mãe está ali. Que é responsável, né, por agenciar todo esse sucesso e incentivar ele. Eu queria falar, você até agora falou só do sucesso, né, brother? Não, falei das falhas aqui também. Mas eu queria saber como é que você lida com essas falhas e com essa frustração. Porque tem muita gente que na primeira frustração desiste do projeto. Eu não lido tão bem, eu acabo meio que parando por um tempo. Você vê que entre o Rocket Fish e o Infection, que foi o meu... Não foi o Infection? Não, foi o Other Box, que foi o meu segundo jogo. Eu levei uns meses ali sem produzir nada, cara, nada, não produzi nada. Não programei uma linha de código, até voltar. Então, tem esses altos e baixos, mas faz parte também. Às vezes você trabalha tanto para fazer um lançamento, você precisa dar uma descansada, desestressar antes de voltar a correr para lançar alguma coisa de novo. Então, eu acho que eu poderia lidar melhor, poderia continuar mantendo um ritmo, mas acabo tirando umas férias quando dá um fracasso desse. Boa noite, Dan. Eu gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho, apesar de não entender muita coisa, mas você foi muito didático e passou para a gente muita coisa boa que a gente vai levar para a vida. Eu não conhecia o seu trabalho, não conhecia você, né? Também não é a minha área, mas o quão é importante você se tornar mais conhecido para se tornar referência, né, para os jovens, né, daqui da Bahia, de Salvador. E se você puder criar um projeto para a educação daqui da Bahia, para incentivar os jovens a trabalhar com game, eu faço essa provocação para você. Eu já tive essa ideia. O Thiago Adamo, ele tem uma escola de áudio para games que é completamente virtual, online, tem aulas online. E ele sempre fala comigo, cara, você podia fazer uma aula online. Podia, mas no momento, meu tempo já está tão dividido entre dois jogos que não é o momento certo. Eu quero fazer uma escola online ensinando realmente programar, ensinando a fazer arte, ensinando a fazer tudo, mas não tenho tempo no momento. Vai ser um projeto futuro aí, mas fica ligado que um dia vai rolar. Estão apontando para lá. Então, essas 3 perguntas estão rendendo, cara. Adoro. Quanto mais te pergunta, melhor para mim. Ok. Daniel, beleza? Oi. Sócrates aqui falando. A gente falou mais cedo ali. Obrigado. Bacana. Velho, tem várias pessoas aqui da comunidade games, aqui de Salvador, tá? Eu não sei por que a galera não se manifestou. Mas, assim... figuras que têm cases demonstrativos e inspiradores como você realmente inspiram muito, né, as pessoas aqui. Eu acho que a comunidade de games se sente extremamente representada por você. E eu queria fazer mais uma vez essa provocação, né? Eu sei que você já participa de alguns festivais aqui, estava conversando inclusive com o Ricardo do Gamepolita aqui, você já deu uma força lá. Ao longo do tempo aí, construir essa plataforma de ensino e colaboração de aprendizado e desenvolvimento de jogos. Acho que é isso, não sei se eu respondi. O pessoal da Bind ali, que é o Bahia Indie Game Developers, é um pessoal muito bacana. Eu estive aqui no início da Bind, eu estava passando 6 meses no Brasil, entre o mestrado, entre uma coisa e outra. Ajudei aí nas primeiras reuniões da Bind, estava por aí. E o pessoal faz um trabalho muito legal aqui, tem muitos jogos bacanas. Tem a galera ali do Árida, que eu estou doido para jogar amanhã. Tem a galera que faz o Escape, que estava aqui ontem na Campus Party também.
E se você quer saber mais de jogos na Bahia, procura a galera da Bind, que a galera tá mandando muito bem. Certo. Então, muito obrigado, galera. Se vocês quiserem mais perguntas aí, eu vou estar rodando por aí depois, vocês podem me procurar. Vai rolar aqui agora um quiz da Turma da Mônica, para quem quiser ganhar um Sansão de pelúcia. Quiz da Turma da Mônica. E muito obrigado por assistirem aí, muito obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas. Muito feliz de estar aqui com vocês, cara, meus conterrâneos. Isso aí, muito obrigado.